O passado do novo titã que vemos no teaser trailer de Godzilla e Kong, o Novo Império, ele promete ser um dos mais sombrios já mostrados dentro dessa franquia do Monsterverse. O cenário em que vemos Scar King sentado parece ser algum tipo de calabouço onde ele acabou sendo aprisionado há muito tempo atrás. Mas o que será que esse tal Kong do Mal pode ter feito de tão horrível a ponto de ficar naquele lugar por todo esse tempo? Bom, é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, com uma teoria conectando o passado do Scar King com a família do nosso Gojira. Eu sei que você tá curioso para ver todos os detalhes sobre isso, então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos juntos para mais um vídeo. Os poderes atômicos do Godzilla sempre foi algo que acabou diferenciando ele das demais criaturas do Monsterverse. A rajada que sai pela sua garganta já realizou feitos impressionantes dentro desse universo de filmes. Um deles, por exemplo, é lá em Godzilla de 2014, quando o lagarto gigante usa seu sopro atômico para decepar a cabeça de um muto. Mas eu acredito que nada se compara com o que a gente viu lá no último filme, Godzilla vs Kong, quando o lagartão gigante atômico acaba resolvendo abrir um túnel até a Terra Oca com o seu sopro atômico. E antes que venha alguém dizendo que o Mechagodzilla ele possui uma energia superior à do próprio Gojira, eu de verdade preciso dizer aqui pra vocês que não, isso não procede não. Vamos lembrar que aquela batalha ela aconteceu apenas lá no final do filme, quando o Godzilla ele já estava cansado, né, após ter enfrentado duas vezes o macacão gigante, né, o Kong, e depois de ter cavado esse túnel gigante até a Terra Oca. Então é perfeitamente compreensível que naquele momento o seu sopro atômico ele não tivesse na potência máxima, vamos dizer assim. Mas enfim, de qualquer forma, muito em breve essa energia atômica ela não vai ser mais algo exclusivo do Godzilla. E olha que eu nem tô me referindo ao fato dos humanos da Apex agora terem acesso a essa fonte de poder, como a gente chegou a ver lá no último filme. Até existe a possibilidade deles construírem um novo mecha usando novamente essa energia da Terra Oca. Eu inclusive já até trouxe um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre isso, vou deixar o card aqui em cima pra vocês. Será que a gente vai ter um retorno de um Mechagodzilla em The New Empire? Depois de dar uma conferida nesse vídeo que ó, tá muito da hora. Mas quem realmente parece ter essa capacidade de desafiar os poderes do lagartão gigante é o próprio Scar King, que acabou ganhando bastante destaque no teaser trailer do próximo filme. Dá pra ver nitidamente que o seu olhar ele possui sim um brilho bem forte. Quando a cena ela foca em seus olhos, conseguimos notar a mesma cor azul da energia atômica do Godzilla. E partindo do ponto que isso seja verdade, a maior dúvida que fica na nossa cabeça é como esse titã conseguiu esses poderes. Afinal, Scar King é um primata gigante, assim como Kong. Então o normal seria que ele precisasse usar armas em suas batalhas, assim como o gorilão acabou fazendo lá com o seu machado, quando ele vai enfrentar o Gojira lá no último filme. Até vale lembrar que essa arma em questão foi encontrada pelo Kong lá dentro do santuário da Terra Oca. Além de conter a barbatana de um membro da espécie do Godzilla, esse machado ele também foi deixado preso dentro de um crânio de um outro kaiju. Todo esse cenário visto no santuário que o Kong visita faz uma referência à antiga Guerra dos Titãs, que volta e meia ela é mencionada nos filmes. Sabemos através de pinturas rupestres que as espécies do Godzilla e do Kong elas acabaram protagonizando essa gigantesca batalha. Mas aí que tá, o motivo dela ter começado, ela ainda é um mistério total. Na verdade, até de acordo com o suposto roteiro vazado há um tempo atrás, não foi exatamente a espécie do Kong que rivalizava com os Gojiras no passado. Mas fica tranquilo, sim, eram primatas gigantes, mas segundo essa descrição, a batalha ela foi concentrada na espécie do Godzilla contra os chimpanzés guerreiros. Vale lembrar que também foi desse vazamento que saiu o nome Scar King, que os fãs estão usando para se referir a esse titã que aparece no teaser trailer do próximo filme. Algo interessante que essa descrição de roteiro ela revela pra gente é que essas criaturas elas possuem um passado bem diferente daquilo que a gente estava imaginando. O vazamento acaba dizendo o seguinte, abre aspas, Scar King e seus chimpanzés eram protetores da humanidade em seu tempo. Eles lutaram contra as feras que ameaçavam a Terra e eram muito cuidadosos com o meio ambiente. Fecha aspas. É legal que isso lembra bastante o que o próprio Godzilla faz nos tempos atuais. Vemos claramente que ele é um tipo de protetor natural do mundo que acaba derrotando qualquer tipo de ameaça que perturbe o equilíbrio das coisas. Então, se for confirmado que o Scar King ele fazia algo parecido no passado, a gente pode imaginar que a espécie dos Gojiras e dos chimpanzés guerreiros, eles tinham uma espécie de relação amigável, vamos dizer assim. Pode ser que eles se respeitassem de alguma forma, já que ambos tinham o
mesmo objetivo. Mas tudo acabou mudando quando o líder dos primatas gigantes decidiu seguir um caminho bem diferente. Segundo essa descrição vazada, foi isso que aconteceu nesse momento, abre aspas. Com o passar das décadas, Scar King lentamente se tornou sedento por poder, até que a sua rebelião levou ele ao desejo de ser o governante de todas as nações e de todos os titãs que prosperavam no mundo. O caos se instalou quando ele começou a conquistar todos os titãs um por um. Fecha aspas. E bom, pessoal, sabemos muito bem que para conquistar determinada espécie, o Scar King precisou eliminar alguns membros dela e era só questão de tempo até que chegasse a vez dos Gojiras, que teriam sido grandes aliados dos chimpanzés guerreiros em tempos de paz. Mas é claro que o mais interessante disso tudo é imaginar como o Scar King fez para conseguir superar uma criatura como o Godzilla. Afinal, vimos que o Kong foi facilmente derrotado pelo lagarto gigante lá no último filme. A gente espera que tudo isso seja muito bem explicado em The New Empire, mas eu acredito que no começo o Scar King precisou usar a sua inteligência para desenvolver algum tipo de arma que aumentasse suas chances de vitória contra os Gojiras. Algo como, sei lá, o próprio machado que a gente vê o Kong utilizando lá contra o lagarto gigante em Godzilla vs Kong. Mas é claro que também resta a gente saber como o Scar King ele conseguiu esse poder atômico que aparece brilhando em seus olhos lá no teaser trailer da sequência. Vamos combinar que se fosse algo natural da espécie dos chimpanzés guerreiros, eles não precisariam usar nenhum tipo de arma para enfrentar os Gojiras. Então eu imagino que o líder deles acabou desenvolvendo essa habilidade durante a Guerra dos Titãs, no momento em que ele começou a derrotar os membros mais fracos, vamos dizer assim, da espécie do Godzilla. Mas para entender isso, a gente precisa analisar e muito bem o comportamento do próprio Kong após vencer um adversário. Sempre que o gorila gigante ele derrota um titã diferente, a gente vê que ele devora os seus restos mortais. Isso acontece tanto no seu filme solo de 2017, quanto no mais recente Godzilla vs Kong, quando a gente vê o gorilão enfrentando aquelas criaturas lá dentro da Terra Oca. Então podemos concluir que essa é uma característica comum dos primatas gigantes. Sendo assim, eu imagino que o Scar King tenha feito a mesma coisa com as espécies dos Gojiras conforme ele ia derrotando elas. Aí, Eric, mas como assim? Não tem nada a ver isso que você tá falando. O Kong, ele devorou aquele bichão lá com asas gigantescas e ele não ganhou asas. Como é que você explica isso? Calma aí, rapaziada, não é bem por aí, vocês estão levando já para outro lado. Vamos combinar que o Godzilla, ele não é qualquer criatura. Ele possui a energia atômica dentro dele. Nunca vimos o que acontece quando uma criatura como ele é devorada por outro kaiju. Pode ser que ao consumir esses titãs recheados com a energia atômica da Terra Oca, Scar King absorveu seus poderes para ele próprio e por isso os seus olhos brilham daquela forma. E convenhamos que a partir do momento em que ele adquiriu essas habilidades, ficou muito, mas tipo muito fácil para ele derrotar outros membros da espécie do Godzilla. No entanto, o Rei Scar acabou faltando um, né não? Que é o nosso querido Godzilla que continua vivo até hoje. O Godzilla teria sido o único capaz de aprisionar o Rei Scar, sendo motivado pela revolta de ver todos os membros da sua espécie sendo devorados por ele. Inclusive, talvez até mesmo alguns membros da sua própria família. Imagina o quão furioso o lagarto gigante deve ter ficado ao ver o seu antigo aliado devorando seus próprios familiares. Aí, Eric, mas o Scar King, ele fez tudo isso e o Godzilla, tipo, não matou ele? Como assim, velho? Não parece que isso tá certo, não. Bom, vamos lá. A primeira explicação pro Godzilla não ter matado o Scar King e sim aprisionado ele seria a seguinte. A primeira explicação que eu vejo é justamente sobre a fúria que o Gojira acabou sentindo por causa de tudo que o Scar King fez. Por mais que a gente imagine que a morte seria a pior consequência para as ações desse Kong do mal, o lagarto gigante ele pode ter muito bem preferido manter ele vivo durante todo esse tempo no abismo mais profundo da Terra Oca como uma espécie de punição. Sendo assim, naquele cenário em que vemos o Scar King sentado durante o teaser trailer da sequência, é uma espécie de prisão na qual ele foi jogado. E tipo, eu não sei pra vocês, mas me parece ser bem mais cruel deixar o responsável pela Guerra dos Titãs aprisionado por toda a eternidade, morrendo de fome lentamente, do que ir lá matar ele de uma forma rápida e tudo mais. Isso até acaba revelando um lado bem interessante do lagarto gigante que, convenhamos que nunca foi apresentado pra gente. Mas uma outra possibilidade, e que também faz sentido, é que o Godzilla não tenha matado o Scar King justamente porque ele não conseguiu fazer isso. Como eu falei durante o vídeo, é possível que esse titã ele tenha devorado e absorvido os poderes da espécie dos Gojiras. Então não faria tanto sentido apenas um único sobrevivente ter o poder suficiente para
pra matar ele. Tanto é que é por isso que nesse filme a gente vai ter o Godzilla e o Kong contra esse novo império do Scar King. E ó, eu não descarto a possibilidade de, durante a batalha, o lagarto gigante acabar vendo que ele não vai conseguir matar novamente o Scar King e tendo que aprisionar ele de novo. Mas eu acho que o Scar King vai preferir a morte do que ficar preso novamente. E tudo indica que essa criatura com poderes atômicos, ela vai realmente sair do local onde ela tá em Godzilla e Kong, o Novo Império. Caso isso aconteça, o nosso Gojira, ele vai precisar sim encontrar alguma forma de derrotar o Scar King. Será que agora, com a ajuda do Kong, vai ser o suficiente para isso? Bom, eu quero de verdade que vocês respondam isso aqui nos comentários. Também aproveita e comenta a sua opinião sobre essa teoria do Scar King ter devorado a família do Godzilla e todos os membros da espécie dele. Você acha que faz sentido? Será que essa foi a forma dele ter conseguido esses poderes misteriosos? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado de verdade a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!